Esdras 4. É uma palavra bem conhecida. Tenho certeza que você já ouviu essa mensagem, essa palavra. Mas Deus, há alguns meses, tem me incomodado com essa palavra. Eu não consigo sair dela. Porque a palavra primeiro ela fala com a gente, né, irmãos? A espada corta na gente, né? Vamos lá, então. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes a construção do templo e é proibida. Amém. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarredom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós só a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia, e sobre o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabiel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e outros da sua companhia, dinastia, e afarsarquitas, tarpelitas, afarsista, arquevista, babilônios, sussaquitas, deavitas, elamitas, e outros povos que o grande afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Este foi o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo. Saiba, o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, o rei, que se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Uma palavra bem conhecida. O livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro também de Esther, ele é um livro pós-cativeiro. Zorobabel, Jesuá, mais 50 mil aproximadamente cativos judeus que estavam na Babilônia, estão retornando do cativeiro, porque Deus já tinha dado uma ordem através de um sonho, os estudiosos vão dizer que foi um sonho, ao rei Ciro, para que eles retornassem e edificassem e reconstruíssem a cidade que foi destruída. No ano 600 aproximadamente, antes de Cristo, Nabucodonosor vai começar uma investida, e serão 3 investidas contra Jerusalém e Judá. E, com permissão de Deus, Nabucodonosor vai invadir Judá e vai destruir o templo do Senhor. Vai levar algumas pessoas cativas para a Babilônia. E nessa também foi Daniel, foi uns príncipes. O interessante é que Deus já havia avisado ao povo que isso ia acontecer. Porque
o povo havia se desviado da presença do Senhor. E quando a gente fala desviado da presença do Senhor, se afastado do Senhor, o povo de Deus escolhido, que era adorador de Deus, que louvava a Deus, resolveu adorar a outros deuses. E quando a gente fala de adorar os outros deuses, era sacrifícios até humanos a esses deuses. Envolvia também prostituição a esses deuses. Os cultos eram esses. O povo que Deus havia separado, o povo que Deus havia escolhido. Quando depois da morte de Salomão começa a tomar outro rumo, o reino é dividido e o povo começa a se afastar da presença do Senhor. E o interessante, irmãos, é que os profetas, que eram responsáveis por guardar a santidade do povo e ser boca de Deus no meio do povo, eles mesmos começaram a se desviar, começaram a profetizar por dinheiro, começaram a profetizar por ganância. Aquilo, quem dava mais, ele profetizava. E Deus estava dizendo, olha, é necessário vocês se consertarem, vocês voltarem à minha presença e buscar a minha face. Porque quando Deus falava deles retornarem para a presença do Senhor, era tirar da terra os ídolos, era tirar da terra os cultos estranhos, era tirar e parar com a prostituição, era parar de adorar a Deus e também a beber e ficar embriagados, né? E adorar a ídolos. E alguns cultos, até mesmo queimar os seus filhos na fogueira, eles queimavam em adoração a certos deuses. E Deus vai dizer, olha, se vocês não retornarem, o cativeiro será inevitável. E Deus permite. Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade, destrói os muros e leva o povo cativo para a Babilônia. 70 anos vão ficar lá. 70 anos depois, Deus interviu, tirou eles da Babilônia e agora eles estão retornando para reconstruir a cidade. O cativeiro na Babilônia, irmão, não foi só um cativeiro físico, em que eles não poderiam sair da cidade, mas quando Judá era levada para o cativeiro na Babilônia, cessa o culto, cessa a adoração a Deus, a cultura, né, é esquecida. Na Babilônia eles não podiam adorar a Deus, na Babilônia eles tinham outro nome, na Babilônia eles não podiam cultuar ao Senhor. O salmista vai dizer que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros, porque não tinha como adorar a Deus, por causa de uma decisão errada, se afastar da presença do Senhor. Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse e destruísse toda aquela cidade. Eles estão voltando para reconstruir algo de muita simbologia, algo de muita profundidade, que era o templo do Senhor. O templo era o símbolo da adoração a Deus ali naquele lugar, era a presença do Senhor. O templo na cidade de Judá estava dizendo que Deus estava na terra, porque ali era feito os sacrifícios ao Senhor, a adoração ao Senhor. E o templo, ele nasceu no coração de um homem adorador, um rei que era adorador a Deus, que queria construir o templo, mas foi impedido. Foi Davi. Davi queria construir um templo ao Senhor, porque Davi era adorador. E Deus falou, Davi, você não vai construir, quem vai construir é o seu filho. Davi não pôde ver o templo construído, mas Salomão, ele vai construir um templo magnífico, lindo. E no dia da inauguração, no dia em que foi inaugurado o templo, Deus, aleluia, Salomão vai fazer uma oração. E Deus vai atender a oração de Salomão. E lá em segundo Crônicas 7, Deus vai dizer, os meus olhos estão voltados para essa casa. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus também vai dizer para Salomão, muito cuidado, porque se vocês se desviarem, eu mesmo vou destruir esse templo. Sabe o que Deus estava dizendo, irmão? Porque o compromisso não era o templo, Deus estaria no templo, mas o compromisso maior é a fidelidade a Deus.
Deus está dizendo: olha, o templo é muito bonito, a minha presença estará aqui. Quando vocês oferecerem sacrifício, eu vou me apresentar, a minha presença, a minha Shekinah, a minha glória, mas a minha fidelidade, vocês, aonde vocês forem, eu também vou estar presente. Templo é só para a gente se reunir, se proteger da chuva. Aleluia. A Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus uma vez disse para os seus discípulos: onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E naquele dia que Salomão orou ao Senhor, Deus confirmou. Os levitas não conseguiam ficar de pé, de tanto era a glória de Deus. E agora, irmãos, quando Nabucodonosor destrói, vai tudo embora. Não tem mais louvor, não tem mais adoração, não tem mais culto. Está tudo destruído. Mas agora, Zorobabel, Jesua, depois de 70 anos, estão retornando para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, trazer de volta a cultura, trazer de volta a adoração. E quando eles chegam em Jerusalém, quando eles chegam para reconstruir o templo, eles estão meio perdidos ainda, porque está tudo destruído, e eles vão procurar uma direção de Deus. Deus vai dizer para eles: começa pelo altar. A reconstrução passa pelo altar. Eu falei: Deus, por quê? Sabe por que o Senhor estava dizendo para mim? Reconstrução pelo altar é adoração. O altar é adoração. Irmãos, na nossa vida, às vezes, nós tomamos decisões erradas, em que coisas muito ruins podem acontecer conosco. Eu não sei como você entrou, não sei como é que está a tua vida, mas eu vim com uma palavra de Deus para você. Se você está se reconstruindo, reconstrua primeiro a adoração a Deus. Reconstrução passa pelo altar. Senhor, altar, reconstrução. E quando eles estão no meio da reconstrução, reconstruíram o altar, o louvor voltou. Estava tudo destruído, estava tudo quebrado, mas tinha a adoração. Pode estar tudo quebrado na tua vida, mas se tiver louvor e adoração, o Senhor vai se fazer presente. Quando eles foram levados cativos, as pessoas que passavam em frente à cidade meneavam a cabeça, dizia: como era essa cidade, como ela está agora. Às vezes as pessoas olham para nós quando estamos passando num processo, quando estão passando por alguma luta. As pessoas olham para nós e falam: gente, o que está acontecendo com aquela irmã? O que está acontecendo com o Rogério? Né? O pastor Pérez estava me contando aqui o processo de restauração, de reconstrução que ele está passando. E eu já quero liberar uma palavra para você, pastor. O altar está de pé, aleluia. E haverá reconstrução nessa casa. Eu profetizo que vai crescer, vai ter que ampliar. Vai entrar aqui pessoas aleijadas e vão sair curadas. Pessoas vão entrar aqui cegas e vão sair enxergando, para a glória do nome do Senhor. Mas aqui, pastor, aleluia, Sambalat e Tobias também vão se apresentar. Mas tem uma palavra para o Senhor: é só judeu que reconstrói. É só judeu que reconstrói. Quando o louvor voltou, o altar destruído, e Zorobabel, Jesus, começa a adorar o Senhor. O povo começa a adorar. Alguém está lá do lado de fora e falou assim: olha, está acontecendo alguma coisa lá. Não está sabendo não? Não. O povo voltou. Voltou. O louvor voltou. Fala para o teu irmão aí: o louvor voltou. A adoração voltou. Fala para ele: a adoração voltou. Oh, aleluia. Irmão, eu sou da época que crente andar na rua falando sozinho, cantando, adorando. Às vezes eu boto um louvor lá na minha casa, eu vou adorando, louvando. Alguém vizinho, alguém do lado sabe que eu sou crente. Alguém do lado sabe que ali tem adoração. E aqui os inimigos estão olhando e falando: voltou o louvor. Mais de 70 anos sem ter música. Tá tudo quieto em Jerusalém. Mas quando volta o louvor, eles vão falar: o que está acontecendo? Tu não está sabendo não? Não. Eles voltaram. Estão reconstruindo o templo. Aleluia. Eles voltaram. Estão se reconstruindo.
Reconstruir é recomeçar. Reconstruir é reedificar. Reconstruir, meu irmão, é reanimar. Talvez você entrou aqui e está passando num processo com Deus. Está passando num processo de reconstrução. E talvez não é uma reconstrução sentimental. Talvez seja uma reconstrução material, financeira. Talvez uma reconstrução emocional. Talvez uma reconstrução familiar. Eu tenho uma palavra para você. O adversário vai tentar te impedir. O adversário vai tentar te parar. O adversário vai tentar te deter. Mas o Senhor está na frente. A ordem foi dada pelo leão da tribo de Judá. E quem está conosco não está morto. Quem está conosco é o Senhor dos exércitos. A ordem já foi dada. A ordem, meu irmão, não foi dada por ninguém que está morto, não foi por Baal. Não. A ordem foi por aquele que está vivo, o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. E eles vão começar a escrever uma carta. Rabada como núbria. Hebrea canto de comunúcia. Eles vão escrever uma carta e vai dizer: esse povo rei não pode se levantar. Eles não podem. Sabe por quê, meu irmão? Eles conheciam a história do povo de Deus. O diabo sabe quem você é de pé. Por isso que ele quer te derrubar. Mas nessa noite eu estou vendo a armadura descendo aqui nesse lugar. Aleluia. Eu estava na cozinha, preparando essa palavra. Eu estava ali fazendo um almoço, que eu gosto de cozinhar às vezes, e Deus falando comigo, eu comecei a chorar, e Deus falava: o diabo sabe quem você é, ele sabe quando você dobra o teu joelho de madrugada para orar, ele sabe quando você pega o microfone para louvar ao Senhor. Oh meu irmão, oh minha irmã, o Senhor tem obra com você, ele está na tua frente. Ele vai falar: ei, esse povo não pode se levantar. Tu não sabe quem eles eram. Tu não sabe, tu não conhece a história. E qual a estratégia dos inimigos do povo? Eles vão escolher uma estratégia para tocar no coração do rei financeiramente. Eles vão dizer: eles não pagavam os tributos. Essa nação é uma nação rebelde. Olha o currículo. Quem vai dizer de Judá? Mas não era não, irmão. É porque o Israel era o povo que passou pelo Mar Vermelho. É porque Davi foi um dos maiores reis, ganhou as maiores batalhas, o reino próspero. Era porque Salomão tinha história. E os inimigos conheciam a história de Judá, conheciam a história de Israel. O inimigo sabe quem você é. Eu estava na cozinha e Deus me deu um corinho. E eu comecei a louvar: desceu um varão aqui, desceu para guerrear. O inimigo está preocupado, porque ele sabe se você se levantar. Deus vai te usar, vai te usar, vai te usar e você vai guerrear. Vai te usar, vai te usar, vai te usar e você vai levantar. Vai te usar. Diga para o teu irmão assim: Deus sabe, o inimigo sabe quem você é. Reconstrução. Eles estão reconstruindo um sonho. Toda construção, toda reconstrução, ela tem que passar por uma construção. Se tem reconstrução, reconstrução é algo que foi quebrado. Construção é sonho. Reconstrução é sonho que foi quebrado, está sendo reconstruído. Quando eles constroem o templo, era um sonho realizado. Você já reparou
Quando você está para casar? Ou quando você constrói a sua casa? E você peleja muito, porque está tudo muito caro hoje? É uma luta. Obra de crente agora é igual obra de igreja. Demora. E aí, você vai construindo, vai passando os processos da fundação, vai passando o telhado, você projetou no teu coração. É sonho teu ter aquela casa. E quando aquela casa está construída, oh maravilha! Você vai viver naquela casa as suas decepções, as suas alegrias. Pessoas vão passar por aquela casa, vão deixar marca. Você já reparou que seu marido só senta num lugar, num cantinho do sofá? Que seu filho só senta num cantinho do sofá? Você já reparou que seu esposo ou sua esposa só deita num cantinho da cama? Lá em casa é assim, eu só deito num canto. Se eu deitar no outro, eu não consigo nem dormir. E vamos supor que essa casa ela é totalmente destruída. Acontece uma catástrofe, destrói essa casa, seu sonho, seu projeto. É tudo jogado no chão. E você tem que reconstruir essa casa. E quando você tem que reconstruir, vai ser, primeiro, uma dor de perda. E quando você começar a passar e ver os cantinhos, os cômodos que você tem que reconstruir, não vai dar uma dor no teu coração? Porque você vai lembrar das memórias que você teve naquele lugar. Assim eram os judeus. Eles estão reconstruindo. Neemias começa a reconstruir os muros. Estão reconstruindo. Esdras estão reconstruindo o templo. Foi antes de Neemias. E a Bíblia vai dizer que algumas pessoas, jovens, que não viram o primeiro templo, a geração que nasceu na Babilônia, eles estão felizes da vida. Porque eles estão olhando o templo e eles estão na expectativa de que vão viver ali naquele templo o que os anciãos falavam lá em Babilônia. Agora, os mais velhos, que viveram a glória do primeiro templo, estão chorando, estão agoniados, porque o templo que eles estão reconstruindo agora não é igual ao primeiro templo, era mais inferior. E eles vão ficar desanimados. Deus vai levantar Ageu. Ageu, dá uma palavra para eles de ânimo. E eu quero dar essa palavra para você nessa noite. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Eu quero dar uma palavra de ânimo para você. Há um novo tempo de Deus para a tua vida. Há um novo tempo do Senhor para a tua vida, para a tua casa. O que passou, passou. É tudo novo agora. O Senhor está dizendo: o que ficou para trás, ficou. Há um tempo de glória para você, para a tua casa. Um tempo de renovo. Será tudo diferente. Oh, aleluia. Às vezes pode ser mais inferior. Eles estavam olhando, estavam dizendo: não tem ouro, a arca não está, as pedras não estão. Mas olha, o Senhor está dizendo: a minha presença está na casa, a minha presença está com vocês. Ei, há um novo tempo de Deus para mim e para a tua vida. Oh, aleluia. O que Deus está dizendo para nós nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que nós vamos viver coisas profundas, tremendas. Ei, se prepare para o novo de Deus. Se prepare para coisas profundas. Pastor Péricles, se prepare para coisas tremendas que vai acontecer nessa casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Reconstrução dói. Dói. Porque a gente olha e a gente tem que reconstruir olhando para nossas marcas.
marcas. Dói. Eles várias vezes quiseram parar porque é difícil. É difícil. Se reconstruir, irmão, se levantar, dói. É guerra espiritual. Mas o Senhor está dizendo para nós, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Irmão Rogério, é mais simples. É mais simples. É pequeno. É pequeno. Mas a glória dessa segunda casa. Oh, aleluia. Os inimigos vão se levantar. E a estratégia do inimigo, às vezes, não é guerrear. A estratégia do inimigo, às vezes, é misturar. É misturar. Eu sou crente igual você. Eu adoro igual você. Mentira. Eu vim aqui para ajudar. Irmão, cuidado, nem toda ajuda. Eu sou teu amigo, cuidado. Oh, aleluia. Eu estou fechado com você. Eu sou adorador igual você, cuidado. Porque a estratégia do inimigo, às vezes, irmão, não é bater de frente. Ele vem sorrateiramente para se infiltrar e contaminar o meio. Mas o que Neemias vai fazer? Enquanto um está adorando, o outro está com a espada. Oh, aleluia. Enquanto o outro está com a espada, enquanto um está botando o tijolo, o outro está adorando. Enquanto um está botando a espada, o outro está vigiando. Ainda tem irmã de oração aqui? Tem irmão de oração? Quero ver. Levanta a mão. Aleluia. Tem ainda gente que ora de madrugada? Eu creio que tem. Tem ainda. Aleluia. Gente que jejua? Então tem. Então essa igreja vai crescer para a glória do nome do Senhor. A guerra está declarada. Eu, certa feita, na Ilha Grande, fomos passar um carnaval lá com os amigos. Irmãos, quando nós chegamos lá, era a casa de um pastor, amigo nosso. Pensa num barco feio. Um barquinho teco-teco. E a gente estava lá no carnaval. E já viu? Quem vai à Ilha Grande Carnaval sabe que o negócio é diferente, né, varão? É iate, é lancha, é tudo que você possa imaginar lá. E a gente com um barquinho teco-teco de pesca. O pastor tinha aquele barco com um coração amoroso, né? Todo feliz de a gente estar ali na casa dele. Olha, vocês colocam aí o diesel que eu levo vocês para as praias. E já viu, irmão, crente farofeiro, né? Todo mundo no barquinho teco-teco do pastor. Irmão, o barco estava cheio. Chegamos numa praia chamada Grumichama. E a gente naquela praia, só navio, lancha, coisa linda ali. Iate. E no final da tarde, sentado na beira da praia, a gente estava esperando o pastor vir buscar a gente com o barco novamente. Ele deixou a gente lá e foi embora. E depois, no final da tarde, ele voltou para resgatar a gente lá. Irmãos, eu olhei uma lancha chamada Bruxa. Assim, eu lembro até hoje, no casco estava escrito Bruxa, com um demônio, uma entidade, na ponta assim da lancha. É proa que fala, né? Na proa, uma entidade. Irmãos, tu pensa que eu estava passando num vento, ali, eu estava naquele retiro pela misericórdia. Eu conversando com um amigo, Márcio, eu falei, Márcio, como é que pode, né, Márcio? O ímpio ali, e a gente aqui nesse barquinho teco-teco do pastor, duro, ventando aqui, Márcio. Na beira da praia, mas a gente veio para cá pela misericórdia. Eu tô aqui, mas eu tô duro, varão, tô duro. Fala, Deus. Irmãos, parece que foi um vento. Ali eu ouvi a voz do Senhor como som. Aí eu entendi que era som de muitas águas. Primeiro que eu estava na beira do mar. Meu coração chega gelou, senti a presença do Senhor. E o Senhor falou para mim, a minha paz e a minha graça te basta. Eu queria que você virasse para o irmão da direita, da esquerda e falasse para ele,
A paz e a graça do Senhor, ela te basta. Oh, aleluia! A minha paz e a minha graça te basta. Você pode estar passando por dificuldade, mas assim diz o Senhor: a minha paz e a minha graça, ela te basta. Ah, irmão, a gente pode estar destruído no processo de reconstrução, mas a minha paz e a minha graça te basta. Assim diz o Senhor para a tua vida. Oh, aleluia! Aquieta o teu coração, o negócio vai mudar. Aquieta o teu coração, porque pode até se levantar os adversários, mas a bandeira de vitória já foi declarada. Eu já estou terminando, passar para o pastor. Para encerrar, Neemias, no palácio, quando ele vai, se incomoda, a notícia chega para ele, de que estavam em Jerusalém estavam em miséria, ele precisava ir lá, a obra estava parada, ele queria reconstruir os muros. O interessante é que ele vai chegar para o rei viu que ele estava angustiado, o rei conhecia ele, e vai falar para ele: meu amigo, tu está triste. Ele vai falar: tô, porque o meu povo está sofrendo, como eu posso me alegrar? O rei vai dizer para ele: o que tu quer, rapaz? Ele vai falar: eu quero voltar para minha cidade. Eu quero reconstruir, eu quero fazer parte da obra. E o rei vai falar: tudo bem. Você vai voltar quando? Vou voltar quando acabar. O que você mais precisa? Eu preciso de cartas. Porque existiam fronteiras. Ele precisava passar a fronteira. Era como se fosse um passaporte. Até chegar a Judá, a Jerusalém, ele precisava passar fronteiras. O rei vai dizer: tudo bem, eu vou te dar a carta. E quando eu te der essas cartas, você vai poder atravessar as fronteiras. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: já te deu carta. Já tem carta assinada pelo rei para você atravessar a fronteira. Rebade como núbia. Deus já determinou carta para essa igreja para atravessar a fronteira. E o interessante, pastor Pérez, é que quando Neemias ia passando as fronteiras, ele não só deu carta para ele passar, mas deu carta também para alguém ajudar. E por onde ele ia passando, precisava de cedro do Líbano, tinha. Precisava de prata, tinha. Precisava de ouro, tinha. Precisava de tecido, tinha. Precisava de trabalho, tinha. O rei já deu cartas para essa igreja. Vai vir recurso para esse lugar, em nome de Jesus. Tem carta já assinada do rei, aleluia. Não vai ter fronteira, irmão, baracomo, núbria. Não vai ter limite para aquilo que o Senhor está colocando no coração dessa igreja. Irmãos, não vai ter limite, baracomo, de como núbria. Eu te cabadacia de como terra. Irmãos, não vai ter limite. A gente vai atravessar. Eu digo a gente porque eu já faço parte desse lugar também. Nós vamos avançar. Essa igreja vai avançar. Essa igreja vai crescer. E não vai ter adversário. Não vai ter Sambalate. Não vai ter Tobias. Nós vamos atravessar para a glória do nome do Senhor. Já foi determinado. Quando você chegar na tua casa, isso é coisa de crente doido, tá, irmão? Quando você chegar na tua casa, quando você passar na tua porta da sua casa, você vai falar assim: olha, eu tenho carta do rei, estou passando fronteiras. Porque no mundo espiritual, porta é quando você passa de um mundo para o outro. Irmãos, porta é coisa forte, é coisa profunda. Quando a gente vê na Bíblia, porta é coisa tremenda. E o Senhor está dizendo: eu tenho a chave. Aleluia. Amém? Porta que eu abro, ninguém fecha. E porta que eu fecho, ninguém abre.
Quando você chegar na tua casa, tu vai falar assim: olha, eu já tenho a carta do rei e estou passando a hoje, fronteira. O negócio vai mudar na minha vida, o negócio vai mudar na minha casa. Eu vou fazer na minha casa, eu e minha esposa. Quando a gente passar, irmãos, vamos falar: eu vou passando por fronteira, eu estou passando, porque eu já tenho carta do rei.